Meu querido palestrino, minha querida palestrina, vamos para a segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão nessa quinta-feira. Fica comigo, palestrino, que nós vamos falar sobre três coisas principais. Primeiro, Rodrigo Garro, tem gente soltando que ele foi oferecido ao Palmeiras. Que fase dos nossos rivais corintianos, hein? Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos falar também, teve um papo muito bacana entre o Paulo Massini e a Alicia Klein, eu acho que é esse o nome dela, e ela soltou um negócio aí de que o Palmeiras está negociando com um jogador que jogou o Mundial de Clubes. E ó, ela soltou essa parada e saiu uma fresquinha no Globo Esporte e a capa do vídeo vocês já estão tendo uma ideia de quem a gente vai falar que pode ser, tá? Isso é uma hipótese, tá bom? Deixando muito claro aí, jogador PP do Porto. Segura que a gente vai conversar sobre isso. E também o Abel Ferreira já esboçando um pouco o time nos treinamentos aí. Vai Maurício, vai Veiga, é vocês que vão comentar nesse vídeo sobre isso, beleza? Mas antes da gente começar, aquela velha pataquada que você já sabe, né, meu? Você que é da casa já chega colocando o seu like no vídeo. Você que tá chegando agora, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, então você se inscreve, beleza? E também se você me assiste pelo celular, você vai clicar na função hypar para ajudar demais o nosso canal aqui a alcançar novas proporções, novos palestrinos que estão perdidos nessa rede social maravilhosa que é o YouTube. Fechado? Obrigado demais pela sua audiência e pela sua visualização nesse vídeo. Vamos falar de Palmeiras pela segunda vez nessa quinta-feira maravilhosa em nosso canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo, palestrino. É o seguinte, meu querido palestrino, sem mais delongas, vamos começar a esboçar, ou pelo menos vamos começar a buscar na internet tudo que se fala desse próximo jogo entre Palmeiras e Botafogo, que vai acontecer no próximo sábado, marcando assim as oitavas de final deste primeiro Mundial de Clubes em formato de Copa do Mundo, que tá muito bom de assistir. Vai ser um jogo pesado, na minha opinião, tá bom? O Botafogo vem fazendo um bom campeonato, tá? Os caras já mostraram a capacidade deles, venceram o campeão da Champions, vocês podem falar o que for, os caras fizeram aí algo histórico nesse Mundial de Clubes e a gente parabenizou os caras aqui. Só que o fato é o seguinte, meu irmão, vocês ganharam do PSG, mas vocês vão ter que enfrentar o Palmeiras agora e vocês sabem muito bem que essa equipe do Verdão também é broca de se enfrentar. Não é à toa, nos últimos 4, 5 anos, o Palmeiras vem brigando nas cabeças e levantando taças atrás de taças. Inclusive, uma delas foi com uma virada histórica em 2023, em cima do Botafogo, na casa dos caras, com o menino Hendrick brilhando e esbanjando talento na casa dos caras. A gente colocou um hecatombe na cabeça do John Textor na época e a torcida do Botafogo ficou pistola com os palmeirenses naquele tempo, com aquele baita jogo histórico também. O Botafogo depois venceu o Campeonato Brasileiro, venceu também Libertadores, então certamente palestrino, e até pra você botafoguense que tá assistindo esse vídeo, certamente vai ser um duelo muito interessante de se assistir e vai estar um só absurdo, hein? Vamos ver se esses jogadores vão correr e protagonizar um bom futebol como a gente espera. Mas dito isso, o palestrino é o seguinte, ó, quero reforçar para vocês que o nosso volante Aníbal Moreno, que fez aí um início espetacular de Mundial de Clubes pelo Palmeiras, está perto do retorno. Já falamos no vídeo da manhã, reforço aqui para vocês. E o nosso querido professor Abel Ferreira avalia qual será agora a formação ofensiva da equipe. E olha só, a dúvida está entre dois jogadores. Maurício, quero lembrar vocês, foi escalado como titular na estreia contra o Porto, mas perdeu a vaga para o Rafael Veiga nos confrontos contra o Al-Ahly e Inter Miami. Essa vaga que o Veiga ganhou, conversamos aqui no canal, confesso que eu não entendi porque que o Maurício saiu. Nas vezes em que saiu do banco de reservas, o Maurício, né, nos dois jogos que o Veiga foi titular, o Maurício teve aí um desempenho mais destacado do que o Veiga. Ele deu aí uma assistência contra o Al-Ahly e marcou o gol de empate contra o Inter Miami nessa última segunda-feira passada. Então, certamente, o Maurício, ele tá pedindo passagem em relação ao Veiga nesse meio de campo do Verdão. No treino desta última quarta-feira, o professor Abel Ferreira ainda não teve o elenco completo à disposição e, por isso, não esboçou a escalação para o duelo
com o Botafogo ainda. O Verdão terá mais 2 atividades antes desse confronto. Uma está acontecendo hoje, quinta-feira. A outra vai ser, acredito eu, amanhã, na sexta, que vai aí valer a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras se preparando muito para esse jogo que, repito, vai ser um jogo complicado para o Palmeiras e também, consequentemente, complicado para o Botafogo. Afinal de contas, o Palmeiras não é qualquer time e os caras, né, tirando a torcida que leva para o lado da galhofa, da tiração, tanto o Palmeiras, né, Abel Ferreira, elenco, quanto o elenco do Botafogo e o técnico dos caras, eles sabem muito bem, as duas equipes, que é um jogo que é complicado para ambos. Que vença o melhor e é lógico que a gente tá torcendo aqui, ó, pro nosso alviverde imponente. Se eu tiver que esboçar, Palestrino, um time para essa partida contra o Botafogo, eu escalaria assim: o Everton no gol, Giai na lateral direita, apesar dele não estar jogando muito bem nesse Mundial, iria com Gustavo Gomes e Bruno Fux. Esse seria para mim o zagueiro imediato para substituir o Murilo, já que sabemos que o Murilo não vai participar mais do Mundial. E na lateral esquerda, obviamente, ninguém discorda disso, o Piquerez é, para mim, o titular absoluto pro Abel e para todo mundo. No meio de campo, eu entraria com o Aníbal Moreno, se ele estiver disponível. Se o Aníbal não estiver disponível, eu iria de Emiliano Martinez, junto com o colombiano Richard Rios, que também está sendo destaque nessa Copa do Mundo. Na frente, como meio atacante, esboçando, né? Já o Abel gosta do 4-3-3, vamos de 4-3-3, que é o mais provável que ele vai entrar nessa partida. Então, como meio atacante, lógico, Veiga, banco, e Maurício, titular absoluto nessa equipe. E os três na frente, eu chuto que ele vai entrar com o Estevão, mas acredito que o Estevão merecia banco pelo papo que ele mandou esses últimos dias e também não vem sendo aquele jogador protagonista. Acredito que ele deva ser banco, né? Eu colocaria ele no banco e tentaria ali com o Felipe Anderson. No ataque entraria com o Vitor Roque e na lateral esquerda eu iria de Facundo Torres, que foi assim que ele começou, e no segundo tempo substituiria pelo Paulinho. Essa é a equipe que eu entraria, colocaria para bater de frente contra o Botafogo, sem muitas novidades. Uma coisa que eu acredito que vai ser diferente, ele não vai colocar o Felipe Anderson, eu acho que ele vai de Estevão, mesmo depois o menino tendo aquela fala lamentável que tá com a cabeça no Chelsea, com a cabeça na Europa. Quero saber, posta aqui nos comentários qual seria, Palestrino, a escalação ideal para você. Quem que você escalaria para enfrentar o Botafogo? Escreve aqui nos comentários, eu vou dar coraçãozinho para todo mundo que colocar as suas escalações e, é claro, a gente, se puder, a gente responde também. E vamos lá, vamos seguir aqui, que aconteceu uma parada esses dias aí, eu acho que foi ontem que rolou esse papo aí, eu vi alguns influenciadores falando sobre isso e, é claro, eu não posso deixar de comentar aqui no canal também. Para você que estava boiando, assim como eu estava panguando nessa história, houve uma conversa entre o Paulo Massini, muito conhecido, palmeirense. Pô, falar nisso, eu nem conheço ele pessoalmente, mas um abraço pro Paulo Massini, sempre aí com opiniões sinceras, né, ponderadas a respeito do Palmeiras. Muito bacana, sigo demais o Paulo Massini por aqui. Então, em conversa dele, do Paulo, com a Alicia Klein, jornalista conhecida aí que fala pelo UOL Esportes, fala também no Sport TV, é o seguinte: nessa conversa, Palestrino, a Alicia Klein disse ao Paulo Massini que o Palmeiras está negociando com um jogador de um time eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Ela não especificou quem seria. Para quem não sabe, a Alicia Klein, né, pelo que eu andei pesquisando na internet, pelo que se fala, ela é muito próxima da Leila Pereira. Inclusive, ela disse que vai tentar sondar no Palmeiras para ver quem é esse jogador que o Palmeiras está de olho, que atuou no Mundial de Clubes, e ele pertence a algum clube que já foi eliminado. E aí, palestrinos, vem o motivo pelo qual eu estou trazendo isso para vocês somente agora. Esse papo entre o Paulo Massini e a Alicia Klein, eu acredito que rolou ontem lá no canal do Paulo Massini. Se liga só nisso que o Globo Esporte acabou de soltar no portal lá. Olha só, matéria do Globo Esporte fresquinha para vocês. Eliminado da Copa do Mundo de Clubes, Porto prepara barca com PP, ex-Grêmio e mais 8 jogadores. Clube português também estuda a saída do técnico Martin Anselmi. Parece que esse Martin Anselmi, ele é recente no clube, tá? E parece que não agradou os portugueses lá pelo vexame que eles protagonizaram na Copa do Mundo, e parece que o Porto tá avaliando a permanência do treinador. Mas o que é importante para nós, né? Lembrando também que o Porto foi recebido lá, né, pelos torcedores com a maneira bem hostil, né? Os torcedores ficaram bem bravos e protestaram aí
quando os jogadores voltaram e pousaram lá em Portugal. É o seguinte, ó, o PP tá aí na foto para vocês da matéria do Globo Esporte, o que é importante para nós, olha aqui, ó. Segundo o jornal português A Bola, o Porto prepara uma barca para a próxima janela de transferências. Os brasileiros, anota aí, PP, Otávio e Samuel Portugal estão entre os jogadores considerados transferíveis. Além dos 3 brasileiros, a lista conta com Zaidu, acho que é Zaidu o nome do jogador, né? Grujic, André Franco, Gonçalo Borges, Namasso e Gul, Fábio Vieira e Diallo, que estavam emprestados, também não continuam no Porto para a próxima temporada. 3 brasileiros, já falei para vocês, que é o PP, né, que tá na sua capa aí, o Otávio, o Samuel Portugal, e entre esses outros jogadores também, né, Zaidu, Grujic, André Franco, Gonçalo Borges, Namasco, Igul, Fábio Vieira e Diallo estavam emprestados e o Porto agora está avaliando, depois do vexame, em negociar alguns jogadores. E eu quero destacar esse cara aqui que está na tela para vocês. O PP, eu escutei algumas especulações, eu não cheguei a trazer no canal isso, mas tem muita gente especulando esse jogador aqui no Brasil novamente. E aí vocês unem o A mais o B, né? Vocês somam aí e anotem. Vocês acreditam no que a Alicia Klein falou, junto ao Paulo Massini, de que o Palmeiras está atrás de algum jogador. Ela não especificou quem é, mas tem muita especulação do PP e tá aí a matéria do Globo Esporte fresquinha para vocês. Eliminado da Copa do Mundo de Clubes, Porto prepara a barca com PP, ex-Grêmio e mais 8 jogadores. Por isso que eu coloquei o PP na thumb desse vídeo. E eu quero saber de vocês se vocês acham que esse jogador é interessante para o Verdão. Mas por hora, não sabemos quem é esse nome, tá? Se você tem algum nome que você gostou e viu a atuação dele no Mundial de Clubes e esse time já foi desclassificado, posta aqui nos comentários. Eu vou ficar de olho bem aberto para saber o que vocês acham desse Mundial, né? E de jogadores que vocês olharam que provavelmente passou despercebido para mim, que vocês achariam interessante no Palmeiras. Vamos observar tudo isso, porque essa janela de transferência de meio de ano, tudo indica que vai ser muito movimentada no Palmeiras, com saída de jogadores e também, acredito eu, com chegadas. E agora vamos falar aqui, ó. Que fase que tá passando os nossos rivais corintianos, hein? Enquanto a torcida do Palmeiras faz uma festa para Nova York, para Miami, sabe? E tá sendo um assunto no mundo todo a festa que o Palmeiras tá fazendo, tanto por sua torcida quanto com sua classificação para as oitavas. Os caras aqui, meu amigo, é caso de polícia, é dívida, é Memphis cobrando os caras que não pagaram, né? Os caras se orgulham tanto de ter ganhado o Paulista em cima de nós. O Paulista eu acho que paga, 4 milhões de reais somente, né? E esses 4 milhões estava prometido já para pagar o Memphis. E agora o Memphis está cobrando porque o Corinthians não pagou o cara até agora. Parece que são luvas e também a premiação do Campeonato Paulista. Que fase que os caras estão vivendo. E para acabar de lascar, para jogar aí mais uma pá de cal em cima deles, olha só essa que saiu direto lá do canal Amit. E eu quero propagar isso aqui com vocês, porque lógico, é uma informação relevante dos caras, né? E se isso chegar a acontecer, rapaz, vai ser um barulho imenso. É o seguinte, Palestrino, informação direta lá do Amit, que você que não segue, vou deixar o canal do Amit aqui nos comentários para vocês seguirem. Em conversa que eles têm lá direto, por todos os dias eles fazem as lives deles, foi debatido entre eles lá que o empresário do jogador Rodrigo Garro chegou a oferecer o atleta para Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O empresário está querendo 14 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí 90 milhões de reais pelo jogador de 27 anos que hoje atua no Corinthians. O jogador já tem se demonstrado muito insatisfeito, né, vestindo a camisa do Corinthians. Aí estourou essa do Memphis também, do contrato milionário que os caras fizeram com o holandês, e ainda acabou tirando a camisa 10 do cara. Isso deve ter ferido o ego dele aí. Enfim, o cara tá muito insatisfeito, Corinthians não paga ninguém, Corinthians tá um vulcão em erupção e não para, né, de emergir bombas e mais bombas e bombas dentro desse clube, velho. O torcedor corintiano tá maluco porque é só tragédia acontecendo por lá. E agora o Amit me solta mais essa.
eu quero dar a minha opinião sincera pra vocês, tá? Primeiro, eu duvido, não duvidando da informação do Amit, que o Rodrigo Garro foi oferecido ao Palmeiras, eu duvido de que o Palmeiras vai fazer qualquer tipo de oferta para Rodrigo Garro. Até porque nós estamos falando aqui de mais ou menos 90 milhões de reais, a não ser que saia algum meio atacante, pode ser que tenha aí uma reviravolta, mas por hora eu acho que o Palmeiras não vai atrás do Rodrigo Garro, não tem o mínimo interesse de ter esse jogador. E outra coisa que é muito importante a gente debater aqui, é um baita de um jogador, gosto, acho talentoso, acharia do caramba se ele jogasse com a camisa do Palmeiras, só que tem uma coisa que é preocupante no Rodrigo Garro, né? Ele convive com uma lesão muito séria de joelho que ele teve um tempo atrás, parece que ele foi se recuperar na Europa um dia desses aí, porque o Corinthians não paga ninguém, né, meu? O cara vai se tratar aqui, enfim. Tá um belê do caçarolê lá pros lados de Itaquera e tá rolando tudo isso daí. O problema é que ele parece que ele é um jogador de vidro, tá? Esses últimos dias também tava se tratando no Corinthians, não vem sendo titular, muito difícil dele ter aí uma sequência de 4 ou 5 jogos com a camisa do Corinthians, mas ano passado ele jogou muito bem com os caras, hein, velho? Então, talento ele tem e seria, lógico, interessante no ganho técnico para o elenco do Palmeiras, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vejo esses dois problemas. Primeiro, a diretoria do Palmeiras, eu acredito que não vai atrás do jogador. E segundo, parece que ele tem uma lesão séria que vira e mexe, volta a prejudicá-lo em seus desempenhos em campo, tá? Então, eu não sei se seria uma boa para o Palmeiras, mas caso aconteça isso, seria um chapéu do caramba que a gente ia dar nos caras e eles iam ficar mais maluco com a gente ainda, hein? Corinthians afundando, o Memphis vai colocar o Corinthians, vai sim, na justiça, você pode ter certeza disso. Rodrigo Garro aqui também insatisfeito. Rapaz, eu não sei o que vai acontecer com os nossos rivais. O Ronaldo Fenômeno já falou que se for necessário ele compra o Corinthians, tá uns papos desse jeito. Seu André Sanches voltando a botar a cara na mídia, querendo voltar a ser presidente do Corinthians, quem sabe. E nós aqui ficamos assistindo de camarote toda a tragédia que acontece por lá. Mas o papo é Rodrigo Garro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham interessante uma eventual, deixando claro isso, vinda do Rodrigo Garro para o Palmeiras, dando os créditos aí para o canal Amit, que estavam debatendo desse oferecimento do empresário do jogador para clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. É vocês que vão dar o papo, palestrinos. Posta aqui nos comentários. E dessa forma nós vamos terminando por aqui essa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer muito aí a presença de vocês que sempre acompanham os nossos conteúdos. Não esquece, palestrino, verifica aí sua inscrição no canal. Se você não deu o seu joinha, qualifique o vídeo, dê o seu joinha aí para ajudar o nosso trabalho. E se você assiste a gente pelo celular, você já tá cansado de saber. Hype o vídeo para ajudar demais aqui o nosso trabalho. Fechado? Obrigado demais por todos vocês estarem comigo. Vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima e avante palestra sempre.